Olá pessoal, na aula de hoje iremos corrigir a atividade proposta. Vamos lá? Questão 9. Em um circuito constituído por uma bateria ligada a um motor elétrico, quais são as transformações de energia ocorridas? Resposta. Na bateria ocorre a transformação de energia química em elétrica. Parte se perde na forma de energia térmica e parte é consumida pelo motor. Então está resolvida a nona questão. Questão 10. No circuito esquematizado na figura, calcule o que se pede. Então, nós temos aqui, se vocês observarem, percebam que nós temos uma bateria, um gerador e um receptor. Percebam que o gerador é aquele que apresenta maior força eletromotriz. No caso aqui, maior força eletromotriz porque é de 24 volts. O segundo é uma força contra-eletromotriz, que é de apenas 12 volts. Então, nesse caso, aqui eu tenho um gerador e nesse segundo quadrante eu tenho um receptor. Percebam também que entre as extremidades do gerador eu tenho a medida de um voltímetro e no circuito, esse circuito que apresenta um único caminho desse circuito, temos também um amperímetro que serve para medir a intensidade de corrente e aqui entre o gerador temos um voltímetro que mede a tensão elétrica ou DDP, a chamada diferença de potencial. Então na letra A, ele pede para calcular a leitura do amperímetro. Sabemos que o amperímetro verifica a leitura da intensidade de corrente. Então esse esquema que esse circuito apresenta é o chamado circuito gerador-receptor. E a fórmula para calcular a intensidade de corrente é essa equação aqui, A intensidade de corrente é igual a diferença entre a força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz. O epsilon' distingue o contra-eletromotriz do epsilon, que é a força eletromotriz. Dividido pela resistência interna do gerador, o R minúsculo, mais a resistência interna do receptor, que é o R'. Pronto, nós temos os dados, só vamos substituir agora. A força eletromotriz vale 24 volts. A detalhe, vamos regular a fórmula, porque além da resistência interna do receptor e a resistência interna do gerador, no caso aqui deve ser uma bateria, e a resistência interna do receptor, nós temos uma outra resistência externa, que não é nem do receptor e nem do gerador. Pronto, então você acrescenta essa resistência externa como Rzão. Então vai ter a soma da resistência interna, a resistência externa do circuito gerador-receptor, mais a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. Substituindo valores, temos a força eletromotriz vale 24 volts, a força contra-eletromotriz vale 12 volts, a resistência interna está marcando 11 ohms, a resistência externa 11 ohms, a resistência interna 3,5 ohms do gerador e a resistência interna do receptor 2,5 ohms. Pronto, feito isso, agora vamos efetuar os cálculos. 24 menos 12 dá 12. Aí 18 mais 3,5 dá 21,5 e 21,5 mais 2,5 dará 24. Dividindo 12 por 24, o valor total vai ser da intensidade de corrente 0,5 amperes. Portanto, a intensidade de corrente nesse circuito, nesse esquema de circuito gerador-receptor, será igual a 0,5 amperes. É o que está marcando no amperímetro. Vamos agora para a letra B. Agora ele quer saber a leitura do voltímetro.
Então, para calcular a leitura do voltímetro, iremos utilizar a equação característica do gerador. Percebam, voltando ao esquema, esqueci de registrar aqui, que aqui é o gerador. Então, para calcular a tensão, basta a gente utilizar a fórmula da equação característica do gerador. Então, vamos lá. Tensão, a diferença de potencial U é igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a intensidade de corrente que acabamos de encontrar na alternativa A. Substituindo valores, temos força eletromotriz 24 menos a resistência interna do gerador, que é 3,5 ohms, vezes a intensidade de corrente, que é 0,5 amperes. 3,5 vezes 0,5 dá 1,75 e 24 menos 1,75 dará exatamente igual a 22,25 volts. Quem quiser arredondar, você pode arredondar direto para 22,5, que também estará correto, usando a regra do arredondamento. Pronto, está respondida a letra B. Questão 15. No circuito elétrico abaixo, estão representados dois geradores idênticos, com força eletromotriz de 12 volts e resistência interna de 1 ohm, e um receptor de força contra eletromotriz de 10 volts e uma resistência interna do receptor de 2 ohms. Letra A. Qual a corrente medida pelo amperímetro? Então, percebam aí que nós temos uma questão onde nós temos dois geradores idênticos, força eletromotriz 12 volts, resistência interna de 1 ohm, e um receptor de força contra eletromotriz de 10 volts e resistência interna de 2 ohms. Detalhe, nós temos também um resistor externo de 10 ohms. Pronto. Então ele quer que calculem qual a corrente elétrica do amperímetro. Então, para calcular a corrente elétrica do amperímetro, nós iremos utilizar a lei de Ohm generalizada. Lá na lei de Ohm generalizada, nós vimos na aula que nada mais nada menos do que a diferença de potencial entre os pontos A e B igual o somatório da força contra a eletromotriz do receptor menos o somatório da força contra a eletromotriz do gerador mais a resistência equivalente vezes a intensidade de corrente. Em outras, simplificando essa lei generalizada de Ohm, lei de Ohm generalizada, fica mais simples a gente adequar a forma. Por exemplo, aqui nós temos dois geradores, temos duas forças eletromotrizes. Então, a gente podemos somar essas duas forças eletromotrizes e subtrair a força contra a eletromotriz e as tensões elétricas. Porque nós sabemos, se a gente for marcar aqui um sentido horário, o sentido convencional da corrente, que vem do polo negativo ao positivo, o fluxo das cargas elétricas vão passar nesse sentido. Então, aqui ele ganha energia, potência, aí vai passar por essa resistência, perde, passa aqui, ele ganha. Então, é somado aqui as duas forças contra a eletromotriz, porque é onde gera energia, o gerador, está ligado em série, certo? E nos demais pontos, seja tanto na força contra a eletromotriz, como nas resistências, vai gerar tensões distintas. Por quê? Ele ganha na força eletromotriz e nas resistências e na força contra a eletromotriz, ele perde energia. Então fica mais fácil da gente calcular assim, montar assim a equação de um circuito complexo, como é esse, de um receptor, de um gerador, o circuito do gerador-receptor. Então vamos lá, como é que se faz na prática? Para facilitar a vida de vocês. Vou pegar as duas forças eletromotrizes, no caso aqui, 12 mais 12, é o que ele ganha, quando passa aqui ganha, quando passa aqui ganha. Nos demais perde.
Aí vai passar num receptor, então menos 10. Vai passar na resistência. Por exemplo, ele vai passar aqui na resistência. Vou começar por aqui. De menos 1 ohm. Acho que eu comecei, foi por aqui. De menos 1, vamos adotar que está passando primeiro por aqui. Ó. Menos 1 ohm. Então, U é o quê? Na lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Então, vai ser a resistência, que é 1, vezes I, que é a intensidade de corrente, que é o X da questão. Então, menos 1. Perdeu em 10 aqui, ó, menos 10. E perdeu em menos 1. Aí ele vai passar aqui agora no segundo, ó, menos 2i, né, ó, tá perdendo. Aqui, ó, menos 10i, tá perdendo também, então é menos. Aí vai passar aqui também, ó, menos 1i. Sim, professor, mas poderia colocar na fórmula, na ordem? Pode, você poderia começar aqui, mas ia ficar estranho. Menos 1 ohm, depois mais 12, menos 1i, mais 12, então eu prefiro organizar. Vou pegar as duas, ó, soma as 12 com 12, porque é onde ele passa, ganha, aqui ele passa, ganha. Nos demais perde, aqui menos 10 ele perde, porque aqui não é força eletromotriz, é um receptor, isso aqui, ó, é uma força eletromotriz mais uma resistência. Então aqui ele perde, tá? Perde, aqui perde, então menos 2 vezes I, aqui perde, menos 10 vezes I, atenção, tá perdendo energia. Menos 1i, aqui perde também, por isso que é negativo. Pronto, montei. E isso tudo, gente, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. No final, ó, ele passa aqui, é como se ele viesse, perdeu, aí aqui, ganhou, perdeu, ganhou. No final, quando ele passar nesse mesmo ponto, ele vai estar com a mesma quantidade de energia. Detalhe, se vai estar com a mesma quantidade de energia, em todas essas variáveis, ele perde, ganha, somado tudo vai dar igual a zero, porque é um princípio de conservação de energia. Então, igual a zero. Pronto, feito isso, agora é só efetuar a operação. Agora ficou mais fácil. Ó, 12 mais 12 dá 24. 12 mais 12 dá 24. 24 menos 10, 14. Aí, ó, menos 1i, menos 2i, é como se fosse menos 1x, menos 2x. Menos 10x daria quanto? Então, só somar. 1x menos 2 dá menos 3. Menos 3 menos 10 dá menos 13. Menos 13 menos 1 dá menos 14. Pronto, vou passar o menos 14 para o outro membro, ó, fica positivo. Então, posso dizer que 14i é igual a 14. Isolando o i, ó, vou passar o 14 para o outro membro. 14 dividido por 14 dá 1 ampere. Portanto, a intensidade de corrente desse circuito gerador-receptor será igual a 1 ampere. Está resolvida a letra A. Letra B, ele pergunta qual é a DDP, ou seja, a diferença de potencial ou tensão elétrica entre os pontos A e B. Pronto, entre os pontos A e B. Então, aqui vocês devem ter cuidado, ó, que a gente vai considerar só o que está passando nisso aqui, né? Vamos adotar o mesmo sentido da corrente, chegando aqui nesse ponto. Então, qual é a tensão elétrica nesse ponto? Então, vamos focar aqui. Então, para responder essa questão, ó, vamos utilizar a equação característica do gerador-receptor. Então, nós temos a diferença de potencial do ponto A menos o potencial do ponto B, menos, ó, ele vai perder aqui, nós já sabemos que perde aqui, que é 10 volts, vezes a resistência equivalente, ó, como elas estão, só tem apenas duas entre A e B, ó, vai ser 2 mais 10, soma-se as resistências para descobrir a equivalente, no caso 2 mais 10 dá 12, vezes I, que nós acabamos de encontrar lá na questão anterior, porque nós estamos tratando com o mesmo circuito. Então aqui está passando, já sabemos, descobrimos na letra A que está passando a intensidade de corrente de 1 ampere. Pronto, substituindo, então ele quer saber a diferença de potencial, que podia ser UAB, ou pode ser potencial em A menos potencial em B, vai ser igual a menos 10, ó, que é a força contra a eletromotriz. 2 mais 10 dá 12, vezes a intensidade de corrente, que é 1. 12 vezes 1 dá 12, menos 10 passa para o segundo membro positivo, mais 10, 12 mais 10 dá 22 volts. Portanto, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser igual a 22 volts. E terminamos por aqui e até uma outra oportunidade, pessoal. Tchau!